Bem-vindo, bem-vinda. Hoje não é um encontro de reflexão bíblica, é mais um desses encontros que nós estamos fazendo para refletir, a partir da nossa temática, sobre os problemas que a vida contemporânea nos oferece. Nós seguimos aqui no tema da identidade católica e o Papa. A gente agradece a todos vocês que nos ajudaram divulgando o último vídeo. Vocês sabem que sem esse seu trabalho de mandar para quem possa se interessar, a nossa reflexão fica muito limitada. Então, a gente agradece, pede que continue fazendo. O tema de hoje, que o professor Jung Musung nos convida a refletir, é uma oposição entre o evangelho e a extrema-direita, seguindo nessa reflexão sobre o que fundamenta a identidade de católico. Jung, com você, então. Vamos lá. Então, no vídeo anterior sobre a identidade católica e o Papa Francisco, eu me perguntei e coloquei essa questão: o que leva um católico, aquele que tem orgulho de ser católico, né, que se diferencia de outros cristãos, cristãos não católicos, por devoção à Nossa Senhora, e ver o Papa como chefe da igreja, algo que Jesus teria estabelecido? Então, o que leva as pessoas a criticar publicamente o Papa? Um dos principais motivos não deve ser a defesa do Papa aos pobres e imigrantes, que é um tema bastante presente, pois a Igreja sempre praticou e ensinou a ajudar os pobres, mas sim a sua visão moral e pastoral de abrir as portas das comunidades cristãs às pessoas e famílias, entre aspas, não tradicionais. Por exemplo, permitir que os presbíteros ou padres possam abençoar relacionamentos homossexuais, que foi muito divulgado na TV. O diálogo do que podemos chamar de católicos de cristianismo de libertação, com os setores da Igreja Católica que são contra essa postura do Papa, é importante esse diálogo, não porque pela questão moral sexual, mas porque, aí vem a coisa importante, a direita mundial está aproveitando esse conflito para fortalecer a aliança entre esses moralmente, sexualmente conservadores com os neoliberais, que querem destruir o que ainda existe do papel social e econômico do Estado. Então, no fundo, a questão sobre o papel do bem-estar social, de programas sociais do Estado. Assim, consolidar a aliança entre cristãos moralmente conservadores e os neoliberais contra o que eles chamam de o mal do mundo de hoje. Quem são esse mal? Os que defendem os direitos das mulheres e da comunidade LGBTQ+, e, ao mesmo tempo, os que são chamados de comunistas, pessoas que defendem os pobres. Nesse sentido, o debate sobre a família, sexualidade e o Papa não é somente uma questão moral, mas faz parte da grande luta da defesa do direito dos pobres de viver dignamente e pela igualdade humana de todas as pessoas. Desqualificar o Papa e outras lideranças cristãs do mundo em torno da questão de moral sexual é parte de uma estratégia dos grandes gestores do capitalismo de desqualificar a luta deles em favor dos pobres. Para resgatar católicos que caíram nessa armadilha e estabelecer um diálogo e uma aliança em torno da missão da igreja no mundo de hoje, precisamos ter argumentos pastorais e teológicos. Pois, na lógica da identidade de católicos, há uma linguagem sociológica. Por exemplo, gênero não é biológico, é uma construção social. Esse tipo de diálogo de linguagem sociológica não tem força valorativa que tem a linguagem religiosa teológica, porque faz parte da identidade séria da Igreja Católica, de ser católico, ter uma linguagem teológica religiosa. Então, o que faz uma pessoa se sentir bem na sua identidade de católico é a sua pertença a uma comunidade religiosa. E esse tipo de comunidade se define como religiosa por compartilhar a mesma linguagem religiosa. Assim,
Um tema que nos permite estabelecer um diálogo com católicos conservadores é o da missão da igreja hoje. Com católicos que não estão preocupados com essa missão e só querem criticar o Papa ou a luta dos pobres, não é possível dialogar. Ponto. É só perda de tempo. Diálogo só é possível com pessoas que têm a mesma preocupação, um mesmo problema ou uma mesma missão. A missão da igreja nesse diálogo não é libertar os pobres ou defender os direitos da comunidade LGBTQ+. Essa é uma linguagem secular, moderna e progressista. Tudo o que os conservadores não gostam. E que, de uma certa forma, estão certos. Teologicamente, a missão da igreja é não libertar ou defender os direitos da comunidade LGBT, mas é anunciar e testemunhar o amor de Deus no mundo. Isto é o evangelho. Esta é a linguagem religiosa do evangelho. Aceito esse ponto comum, podemos caminhar no diálogo. Nesse processo, é fundamental distinguir que o amor de Deus e as leis que as sociedades e instituições religiosas, como igrejas, elaboram para que a vida social seja possível. Por exemplo, em situações em que o estupro, isto é, a violência do forte contra o fraco de forma de sexo, é normal, entre aspas. Ou há um caos. Sem esse caos, sem controle disso, seria um caos social na organização familiar, portanto, leis são importantes para defender a ordem social que permite viver. Mas, na medida em que a sociedade e a história caminham, surgem outros clamores das vítimas pedindo liberdade e Deus envia os seus profetas. Assim é a história da Bíblia. Manter a memória de como o amor de Deus atua e tem atuado no mundo e aprendendo com esta tradição, atualizarmos a ação do Espírito de Deus, que é amor. Como dizia Paulo apóstolo, a lei é necessária como pedagoga, mas o que salva é a fé e o amor. Isto é, as regras morais, familiares e sexuais foram necessárias e úteis como pedagogas, mas na medida em que a história caminha e surgem novos clamores esses que Deus ouve e chama profetas para lhes responder, a igreja deve atender. É esse nome do amor de Deus que o Papa em nome do amor de Deus que o Papa Francisco defende os direitos dos pobres de viver dignamente e também das pessoas e grupos sociais que estão ou foram marginalizados na sociedade. Antes de definir legalmente, processo que vai ser longo, o direito dessas pessoas de pertencer plenamente à igreja e participar do sacramento do matrimônio, o que o Papa, ensina é que essas pessoas e elas, não estão fora do amor de Deus, pois o amor e a misericórdia de Deus são infinitos. O principal argumento teológico para esse embate entre pessoas que seguem o caminho do evangelho e o que chamam aqui da extrema-direita mundial, pode ser o que nos deve mover não é a lei, seja do mercado, do Estado ou da igreja, mas sim o amor de Deus e a compaixão para com quem sofre. Se nós aceitarmos esse princípio, se as pessoas aceitarem esse princípio de que o amor de Deus inclui todos e todas, pobres e comunidade LGBTQ, podemos e devemos dialogar aceitar esse princípio é que nos pode levar a diálogo com todos os setores da Igreja Católica ou das outras setores da sociedade.
Então, essa sua reflexão, ela avança num outro ponto. Na primeira, a gente discutia sobre o que torna a identidade católica, o que caracteriza, e a pergunta sobre que tipo de conflito que decorre hoje, né? Então, hoje você avança dizendo, olha, tem uma aliança aqui entre os conservadores cristãos e os neoliberais, que, de certa maneira, eles querem pensam em coisas diferentes, mas eles estão aliados. Os conservadores cristãos desejam manter uma certa organização social, e estão em torno da temática da família, da sexualidade, que, em tese, isso não é um tema dos neoliberais, porque os neoliberais eles se incomodam com a ação solidária por justiça, é isso que eles querem acabar. Então, eles fazem uma aliança entre eles, e você propõe assim, olha, como é que a gente pode dialogar com esses cristãos conservadores? De que maneira que isso pode ser possível? Eu tinha feito um esqueminha de começo para o fim, mas quando você chega no final, eu inverti a minha lógica. Então, a gente parte do critério que é a base da identidade cristã, ela deveria partir do amor de Deus. Isso. Então, se a gente parte da experiência do amor de Deus, a gente dialoga com os cristãos em geral e também os conservadores, que todos os cristãos podem e devem ser solidários ao ser humano que sofre. Esse amor de Deus nos leva à solidariedade frente ao sofrimento humano. E aí, então, como exigência decorrente da compaixão, esse diálogo nos levaria a discutir o direito que todos e todas têm de viver dignamente. E aí nos faria olhar para situações específicas que, se a gente começar por ela, nos leva a um conflito e a um embate. Isso. No fundo, a questão é a seguinte: todos os seres humanos têm direito de ter uma família, de criar uma família boa, de amor? Sim. Tá, todos têm esse direito. Ótimo. Se há pessoas que, por determinada condição, tipo homossexuais, a lei não permite, seja da igreja ou da sociedade, o que a gente faz com o sofrimento dessas pessoas que têm esse direito e o desejo de ter uma família? Aí a ideia central do Papa é: a lei pode levar um tempo, particularmente na Igreja Católica, mas enquanto a gente acerta o problema da lei e da uma nova cultura, precisamos testemunhar que Deus ama todos. E aí como é que a gente faz? É permitir criar fórmulas de pertença à comunidade cristã, mesmo nessa família, vivendo dessa família, porque são incluídos no amor de Deus. Daí cria uma aliança entre os que defendem os pobres e os que defendem o direito da comunidade LGBTQ. Bem, espero que a gente avance nesse diálogo, porque a ideia fica hoje aqui é que, se o amor ele é um critério maior do que o da lei, nós precisamos ser testemunhas do amor, em especial frente àqueles que querem viver o amor, e não testemunhas da lei frente àqueles que não vivem a lei. A gente tem outra chave, né? Enfim, a gente termina por aqui. Peço a você que acompanhou o nosso encontro até o final, se inscreve na nossa página, compartilha esse vídeo para quem possa interessar, manda na lista da paróquia, da igreja, não para provocar o seu irmão, a sua irmã, mas para provocar a reflexão sobre o amor de Deus frente à lei. Jung, obrigado. Até o próximo.